Senhoras e senhores, boa noite. É com imenso prazer que anuncio aqui o sexto evento da série que chamamos os Webinars dos 30 anos da Fundação. A FNQ, a Fundação Nacional da Qualidade, ela foi criada em 1991, um grupo de 39 empresas de grande relevância no cenário do mercado brasileiro, que queriam preparar a sociedade, né, as organizações, para que fizessem frente à abertura de mercado que estava por vir na época e muito temida. Cumprindo essa missão, a FNQ vem desde aquele momento evoluindo na disseminação e a aplicação das práticas de qualidade depois de gestão. Ela está hoje, né, na sua 21ª edição, né, de um modelo internacionalmente consagrado, o MEG, que é o Modelo de Excelência de Gestão, que tem 8 fundamentos estratégicos: capacitação, diagnóstico, publicações, temos vários produtos, né, capacitação, diagnósticos, publicações, melhores práticas e vários eventos. Esse é um dos casos aqui desses webinars, que fazem parte da estratégia, né, da FNQ, melhorar a competitividade e eficácia das organizações no país, podem ser pequenas, médias e grandes, públicas e privadas. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui de lembrar que nós temos o prêmio Melhores em Gestão, cujas inscrições estão abertas e ficam abertas até 24 de setembro. Então, quem tiver interesse, seria muito bacana contar com vocês. E as organizações que se inscreverem até 30 de agosto terão um desconto, né, no valor, né, para entrar nesse projeto, nesse prêmio. Bom, meu nome é Daucha, Ronald Daucha, sou engenheiro formado em eletrônico, formado pela USP. Atuei em várias empresas, né, uma delas a Siemens, por 30 anos. E muitas outras organizações, atuando preponderantemente em inovação, gestão e processo. Eu coordeno com muito orgulho, junto com a minha equipe, times internos e externos, a FNQ desde 2019. Queria avisar a todos que esse evento aqui está sendo gravado para que possa, né, posteriormente ser assistido por aqueles que não puderam, né, estar presentes. Então, hoje, queria dar uma boa noite para o professor Marcos Vasconcelos e para o Gustavo Lima. São dois profissionais muito respeitados na área de inovação e no tema da transformação digital. Atuam fortemente no entendimento e disseminação de todos os novos conceitos 4.0, que a gente conhece inicialmente pela indústria 4.0. Então, muito nos honra eles terem aceitado participar desse bate-papo. Para falar um pouco do professor Vasconcelos, do Gustavo Lima, eu queria ressaltar alguns aspectos importantes, né, e passagens profissionais deles. O professor Marcos Vasconcelos, há mais de 20 anos, se dedica à disseminação de conhecimentos sobre 2 fatores essenciais para o sucesso de qualquer organização: a valorização das pessoas e as inovações organizacionais. Foi fundador e primeiro coordenador do CEP, de Excelência e Humanização da Produção, em 1992 a 93, e foi também fundador e coordenador do Fórum de Inovação da GV de 99 a 2017, bem como professor titular da FGV e a ESP de 72 a 2015. Atualmente, ele é coordenador do Núcleo de Inovação Núcleo da Inovação do CRA São Paulo. Ele é coordenador do curso da FGV, Gestão de Inovação e Tecnologia, Indústria 4.0, é conselheiro como eu do CONIC, Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp, é o fundador e diretor do Inovasc, que é Inovação para o Desenvolvimento. Então, e também é coautor dos livros Organizações Inovadoras, Estratégia e Competitividade Empresarial, Inovação pelas Pessoas, que está em via de publicação, e Gestão de Inovação, que escreveu junto conosco pela FNQ. Gustavo Lima, ele atua na área de gestão industrial há mais de 30 anos, nos departamentos de Engenharia de Produção de Mecânica, FEI, Fundação Vanzolini, de Gestão de Projetos na SAP, Deloitte, em Supply Chain Management, na Accenture, Stanford University, em Gestão da Qualidade, FDT USP e a Fundação Cristiano Ottoni. Atualmente, ele coordena o curso de Gestão de Inovação e Tecnologia na FGV, em Indústria 4.0.
especialista em gestão industrial, manufatura avançada, ciclo de engenharia integrada 3D, indústria 4.0 e dedicado a sistemas de gestão industrial, automação e engenharia integrada. Exerceu posições executivas em indústrias nacionais e multinacionais como SAP, Oracle, Deloitte, Accenture, Siemens, Atos, Tata, Aquarius, Otimiza e atualmente na Rockwell. Então, novamente, obrigado por terem aceito o convite, ficamos muito honrados de tê-los aqui, e a ideia, como já acontece sempre nesses webinars, é fazer um bate-papo informal, né, onde a gente pergunta alguns temas para que a gente evolua no tópico, né, desse webinar, e também são todos livres e abertos para colocarem suas questões no chat, que nós tentaremos inseri-los, as perguntas, aqui durante a nossa conversa. Então, eu vou começar aqui com o professor Vasconcelos, com uma pergunta que quase que é a mesma que eu faço em todos os webinars, quando a temática é inovação. Então, eu pergunto, né, professor Vasconcelos, todos falam hoje em dia em inovação. Então, o que é, na sua definição, inovação? Boa noite, Dalcha. Primeiro, dizer que estou muito satisfeito e honrado de estar participando aqui do webinar. Sobre a definição de inovação, a definição que nós usamos é aquela que nós adotamos no Fórum de Inovação, coisa que eu coordenei durante bastante tempo. E a definição é uma definição que a gente adotou da 3M, que é uma equação, né? Inovação é igual a ideia, mais ação, mais resultado. Falando assim, parece que é uma coisa simples, né? Uma equação linear, mas se a gente aprofundar cada um dos termos da equação, a gente entende melhor a profundidade. Quando a gente fala em ideia, nós estamos falando de ideias originais. Originais não precisa ser original para o mundo, mas tem que ser original, pelo menos, para a organização onde essa ideia surgiu. A geração de ideias está ligada fundamentalmente com a criatividade. E o pressuposto nosso é que a criatividade não é alguma coisa que só algumas pessoas privilegiadas podem ter. É verdade que algumas pessoas nascem com um dom, mas todas as pessoas podem ser treinadas para serem criativas, né? O segundo termo é o termo da ação, as atividades, as ações que têm que ser empreendidas para transformar aquela ideia em resultado. E a ação está ligada com o espírito empreendedor. O espírito empreendedor é a mesma coisa. As pessoas podem ser habilitadas a serem mais empreendedoras. Quando a gente fala em ação, a gente pode estar falando de uma ação simples, um operador ou uma equipe de operadores tem uma ideia para melhorar um dispositivo do seu trabalho. Eles mesmos podem implantar essa ideia e a inovação está implantada. Mas pode ser alguma coisa complexa, como a implantação de um sistema de Big Data Analytics, por exemplo. Eu quero dar um exemplo, apenas para reforçar essa importância da ação, que aconteceu há alguns anos atrás, isso foi objeto de literatura, aconteceu, são dois exemplos fora do país, então fica mais fácil da gente citar. Um caso do Walmart. Quando a tecnologia permitiu o tratamento de grande volume de dados e a análise desse grande volume de dados, o Walmart até tinha centenas de lojas, atuando em dezenas de países, milhões de consumidores, milhões de produtos. É o caso típico de uma massa de dados imensa, difícil de lidar, e, de repente, a tecnologia permitiu que essa massa de dados pudesse ser tratada. Qual foi a ideia do Walmart? Vamos criar um projeto de Database Analytics, vamos entender melhor o nosso relacionamento com os consumidores e aumentar as vendas com os consumidores. Contrataram uma empresa especializada em Data Lake e fizeram um projeto de implantação, conseguiram implantar. Como resultado final, além da melhor relação com os consumidores, aumentaram em 15% as vendas online. 15% do tamanho das vendas do Walmart não é coisa pouca, né? Outro exemplo é uma organização de saúde num país europeu equivalente ao nosso SUS, que também tem milhões de usuários, centenas de agentes participantes, uma massa de dados incrível,
também tiveram a mesma ideia. Vamos usar o Database Analytics para melhorar o nosso entendimento. Só que não definiram claramente os objetivos. Não compartilharam os objetivos para aquela massa de participantes. Cada um dos agentes continuou atuando como se fosse independente, não treinaram adequadamente a equipe de implantação. Resultado, depois de alguns anos e investidos alguns bilhões de euros, o projeto foi desativado. Então, esse é um exemplo típico de não inovação. E é um exemplo, é um alerta para que toda vez que você tem uma boa ideia e vai para providenciar a implantação, essa implantação tem que ser bem cuidada. E o terceiro fator é o do resultado. O resultado tem que ser bom para todas as partes interessadas e não só para o inovador. E esse fator tem tudo a ver com a responsabilidade. Quem inova tem que ser responsável pelas consequências da inovação. Esse talvez seja o fator mais importante. Eu costumo citar como exemplo a reengenharia. A reengenharia como conceito era ótima, mas algumas empresas do Brasil, fora do Brasil, usaram o conceito da reengenharia para implantar com o objetivo único de reduzir custos, ou seja, cortar cabeças. Como resultado, essas empresas perderam o comprometimento das suas equipes, perderam produtividade, perderam a capacidade de inovar. Então, esse também é um exemplo de não inovação, é inovação que não foi feita com a responsabilidade adequada. Professor Marcos, só deixa eu passar para o Gustavo, já que nosso tema é inovação e transformação digital. Se você, Gustavo, pudesse nos falar um pouco nesse conceito de transformação digital. O que significa isso? Excelente, Dalcha. Boa noite, professor Marcos, pessoas organizadoras da FNQ e público. Muito boa noite. O transformação digital está muito em voga, né? Mas ela também tem uma análise que pode ser relativamente simples, né? É uma mudança em qualquer cenário, em qualquer vetor de uma empresa que utilize as tecnologias digitais, né? O que a gente acredita na transformação digital mais proveitosa, né? E é o que a gente ministra, inclusive, no curso que nós coordenamos na Fundação Getúlio Vargas e em outras atividades, na qual a gente coloca que a transformação digital é aquela que tira proveito para o negócio, para melhorar o valor do negócio, né? E isso aparentemente não é simples, né? Porque você tem que ter um alinhamento, né? E aí tem uma série de questões que você tem como demonstrar, né, a aplicação direcionada, né, com uma consequência de resultados, né? Então, basicamente, essa é a visão que nós temos, né, da transformação digital. Legal. Marcos, já entendemos um pouco, pelo menos resgatamos, né, equalizamos o conceito de inovação, e o Gustavo trouxe, então, o que é a transformação digital. Então, dentro da linha do título desse webinar, eu queria que você falasse um pouco, juntando essas duas coisas, né, o que é, então, essa gestão da inovação 4.0, que a gente quer dizer que é a transformação digital. Vou começar definindo como é que eu defino gestão da inovação. Que gestão da inovação é a criação de condições para a organização produza inovações de uma forma sistemática de qualquer natureza ao longo do tempo. A gente adiciona o 4.0, expandir o conceito. Só que aqui, quando a gente fala em indústria 4.0, a gestão de inovação a gente tem que pensar em duas frentes. Como nós estamos falando aqui de vivendo a transformação, nós podemos falar em empreendendo a transformação e vivendo a transformação. Gestão da inovação 4.0 começa por empreender a inovação, começa por preparar a organização para poder começar a jornada 4.0, que é a criação de conhecimento das tecnologias digitais, a capacitação e envolvimento das pessoas, que é fundamental, a viabilização financeira do projeto. Uma vez embarcada na jornada 4.0, aí a gestão da inovação adquire o mesmo papel de antes, é criar condições para que as pessoas, neste novo mundo digital, continuem produzindo sistematicamente inovações de todos os tipos, sejam produtos
conectados a inteligentes, processos inteligentes e cadeias de valor, inovações em gestão, inovações em modelos de negócio amparadas nas tecnologias digitais, assim por diante. Só para completar, a gestão da inovação ela está amparada por aquilo que eu chamo de competências da organização, competências inovadoras, que sem essas competências as inovações não acontecem. A primeira, fundamental, é a liderança. A liderança é que toma a decisão de embarcar nesse projeto e prepara as pessoas para isso. Segundo, o meio inovador interno, caracterizado pela cultura digital. Terceiro, as pessoas preparadas e engajadas nesse novo mundo, preparadas essencialmente para isso. Os processos de inovação, fundamentalmente ligados às tecnologias digitais, e a análise dos resultados, aprendizado com os resultados, aprendizado que leva a definir novos objetivos e se estabelece aquilo que eu chamo da espiral da inovação 4.0. Bacana. Bom, Gustavo, se você pudesse, talvez, convergir um pouco e contar para nós que tecnologias, as principais tecnologias estão, né, debaixo, então, desse conceito, né, de transformação digital e talvez nos dar, não sei, 2 exemplos de onde é que, né, tecnologias como essa são usadas na prática, né, pelas empresas. É interessante teu posicionamento, porque a gente tem visto muito isso. Cada setor, cada vertical utiliza mais ou menos, né, determinada tecnologia, né? Então, por exemplo, tecnologias de conectividade, Big Data, né? A própria, que está muito em moda, né? A parte de inteligência artificial, né? Que apesar de ser uma tecnologia não tão recente, né? Ela tem se difundido por questões de disponibilidade de ferramenta, custos mesmo, né? E cada setor utiliza de uma certa forma, né? Exemplificar isso, né, acho que é interessante porque a gente mostra um fator importante do que a gente define como indústria 4.0 ou termo 4.0, que na verdade é a conectividade de tecnologias, ela se sobrepõe. E aí você tem o ganho que tem se falado muito, usado o termo exponencial, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito, que é muito didático, é o exemplo da gestão de energia elétrica, por exemplo, né? Há muito tempo já se gerencia energia elétrica por controles de demanda, por controles de custo, por uma série de fatores, mas de uns 10, 15 anos para cá, isso quase que virou uma máxima dentro dos projetos de digitalização. Porque você tem a possibilidade de instalar um instrumento, então você tem os instrumentos sendo disponibilizados, sensorizar individualmente ou o mais granular possível, né, a energia elétrica para você ter uma gestão mais fina, né? Tempos atrás, ou com custos altos de instrumento, você tinha um amperímetro, uma entrada, numa planta inteira, e você não sabia qual máquina que estava gerando aquele problema. Hoje em dia você coloca zonas dentro de um equipamento, de um forno, né, para você melhorar eficiências pontuais, né? E aí você utiliza outros componentes como controladores, atuadores, ou até em determinados casos otimizadores, né, na qual você vai buscando uma eficiência energética cada vez maior. Isso vale para combustível, isso vale para energia elétrica propriamente dito, e até outros insumos, né, que tem acontecido bastante, né? Um outro exemplo interessante que mostra que só em rede, né, só em conectividade de tecnologias que você ganha um diferencial forte para o negócio é cadeia logística. Né? Quando você fala assim, legal, eu cheguei a implantar participar de projetos com otimizadores, né, logo no começo da minha carreira, né? Mas uma das coisas que era comum, você não tinha o que a gente chama de shop floor control, que é a informação do que está acontecendo real. Você otimizava um cenário que era teórico, e ele não tinha realidade. Quando você conseguiu conectar, né, um status de produção, shop floor control, a visibilidade em estado real, com otimizadores, aí esse desdobramento aconteceu. E é o que acontece, né? E esse é um exemplo típico, né? A gente hoje, em casa mesmo, no celular, usando um Waze, né, para acertar um caminho, né,
a gente já chega e já fala assim, ó, eu vou atrasar 5 minutos. Já vai chamando a pizza aí que eu já estou chegando. Então a gente utiliza essa ferramenta que há 5, 6 anos atrás as empresas não tinham, né? E hoje elas estão sendo aplicadas. Você deu o exemplo da energia, mas eu acho que também se fala muito em cidades inteligentes, né? Então, embora sejam de esferas talvez distintas, né, de estados, né, ou energia ou municipal, mas acho que aí também tem uma série de componentes que podem ser integrados, né, Gustavo? Imagino eu. E, por exemplo, na parte do que o pessoal chama de os smart meterings, né, os sistemas de medição, também reduziram muito de preço, né, e estão se tornando viável o monitoramento remoto. Só que daí entra um outro item que o professor Marcos falou, o Big Data. Né, você começa a controlar dados regionais, de consumo a consumo, pessoa a pessoa. Você sabe se uma pessoa está com algum problema. Você pode até controlar que você esqueceu o forno ligado, né, e desligar à distância hoje em dia. Né? Então, realmente, tem fatores operacionais na vida pessoal também, na vida das cidades, sim, das comunidades. Legal. Professor Marcos, uma questão, né? Esse conceito 4.0 em uma empresa, minha pergunta é, o senhor fala muito de inovação, gestão de inovação, ele só se resume à área de P&D e de inovação ou a outras áreas também de uma empresa? Essa pergunta é ótima, eu tenho me dedicado bastante a isso. Em geral, a prática comum é considerar que as pessoas que trabalham numa empresa, numa organização, são divididas em duas categorias, grosso modo. Aquelas que são designadas para atividades de inovação, que são as atividades de P&D, engenharia, e aí eu incluo os executivos de planejamento de novos negócios, né? E essas pessoas se dedicam àquilo que é chamado de inovação baseada na ciência, que é inovação baseada no progresso tecnológico e nos investimentos em P&D. Né? Essa é uma categoria. A outra categoria são as pessoas que para dar um nome geral, eu chamo as pessoas da linha de frente, né? Que são os operadores de máquina, são as pessoas que atendem diretamente os consumidores, são os profissionais que estão atuando na área de marketing, na área de finanças, cada um nas suas áreas, e que essas pessoas, o que elas praticam é aquilo que é chamado de inovação baseada na prática. Elas aprendem com a experiência, com a observação do resultado do seu próprio trabalho. Em geral, o que é uma coisa que não parece que não é óbvia para mim, é que quem mais conhece o problema de como operar uma máquina é o operador daquela máquina. Quem mais conhece as necessidades do consumidor é a pessoa que lida com o consumidor diariamente e assim por diante, né? Então, essas pessoas que praticam aquilo que é chamado de inovação baseada na prática. Essas duas inovações não são excludentes, não são concorrentes, elas são complementares, como as duas faces de uma mesma moeda. Esse assunto da inovação baseada na prática foi apresentado no seminário anterior pelo Teixeira, quando ele falou da inovação horizontal, exatamente o tema dele. E qual é a mensagem do Teixeira? E que é o nosso entendimento também. A empresa que não abre espaço para suas pessoas da linha de frente pensarem e darem ideias, essa empresa está abrindo mão de metade do seu potencial criativo, e fica só com a outra perna, né? A propósito, eu acho interessante a gente fazer uma visão histórica. Quando começou o movimento da qualidade, começou a se tornar evidente de que a qualidade não era só problema do inspetor. A qualidade tinha que ser construída no processo pelos operadores. Então, os operadores, a linha de frente, começou a receber mais responsabilidades. Quando veio o movimento da inovação, aconteceu a mesma coisa. Percebeu-se que inovação não é um problema do escritório de inovação, inovação é problema de todo mundo. E aí as pessoas passaram a serem estimuladas a dar ideias, aí começaram a retomar a importância os sistemas de ideias.
Agora, na era digital, está acontecendo a mesma coisa. As pessoas da linha de frente estão recebendo mais encargos, mais responsabilidades, estão recebendo formação digital. Tanto é que já está sendo criada uma nova expressão. Não existe mais a diferença entre o colarinho azul que trabalha no chão de fábrica e o colarinho branco que trabalha no escritório. O que tem se dito é o novo operador, é o colarinho cinza, que ele pode até usar a chave de fenda, mas ele também tem na outra mão um iPad. Ele sabe, ele tem conhecimento digital para poder fazer o seu trabalho, né? Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas não, ficou claro, ficou claro. Gustavo, bom, o conceito indústria 4.0, ele já existe, né? Não vou dizer que ele é antigo, né? Mas ele já existe há um certo tempo, né? Mas se fala muito em organização 4.0 hoje, né? Não se restringe ao que a gente pode dizer chão de fábrica, nem se deve mais falar isso. Então, que contexto na indústria 4.0 e que outras funções e processos das empresas se encaixariam hoje no conceito da organização 4.0? Perfeito. O termo organização 4.0, isso vale até para não indústrias, né, ou não empresas também, né? No modo até ONGs ou entidades também estão se reaprendendo, né, se transformando com o uso das tecnologias digitais, mas principalmente para manter o seu propósito, a sua forma de atuação, ou ampliar isso, né? Estamos aqui, a própria FNQ, né? A gente fazia eventos físicos, né? E agora fazendo e conseguindo, eu estava vendo aqui as cidades, né? Que a gente está conseguindo atingir ao mesmo tempo e disseminando maior conhecimento. O professor Marcos falou um exemplo do operador que pode ter um iPad. E isso não é tão complexo. O próprio celular pode carregar informações, né? E aí todo mundo acaba tendo, né, operações, né? E o que a gente vê, modelos de referência de indústria 4.0, né? O ministro também, atividades na ISA, né, onde tem a ISA S95, que ela regulamenta a interação entre os próprios sistemas, né? Ela tem um quadro que é muito emblemático, que mostra que a informação não é só para o diretor, né? Não é só para o colarinho branco. Ela também é para quem toma a decisão na hora certa, né? Que é um operador. Ele pode mudar a eficiência de uma linha de produção. Não é o diretor, né? O diretor não tem atuação, né? Ele demora, né? O operador é que precisa saber o momento de dar uma aquecida ou diminuída num equipamento, porque aquelas informações estão indo. E a transformação digital tem trabalhado nesse sentido. Isso vale para a organização 4.0, né? O que a gente considera uma organização conectada, integrada? Isso também não é um conceito novo, né? É um conceito que vem, né, dos modelos de gestão, que vinham modelos de gestões hierárquicos, na grande maioria, na qual os departamentos não se conversavam, né? E isso é um caminho sem volta, porque a interação e a troca de informações entre departamentos são necessários, né? São bem importantes. Então, a conectividade organizacional, né, é a tendência da organização 4.0. Isso não está tão avançado quanto se imagina, não. Pelo contrário, né? Tem muitos paradigmas para serem quebrados ainda, né? E o propósito dessas organizações que precisa ser muito bem pensado e destacado, né, como prioridade, né? Tecnologia já existe, e bastante, né? Mas aí entra o envolvimento das pessoas, da cultura da organização, toda uma sistemática para poder tirar proveito, né? Bacana. Bom, você falou um pouco de pessoas. Professor Marcos, quando eu li seu extenso currículo, no final a gente falou dos seus livros, né? E você falou que tem uma em publicação que é Inovação pelas Pessoas. Então, queria que você até discorresse um pouco mais a fundo, né? O que é esse conceito, né? Qual o papel das pessoas nessa nova tendência? Aliás, assim, o novo papel, né? Aliás, quase tudo que nós estamos falando aqui tem tudo a ver com o que está nesse livro, né? Que exatamente esse é o tema do livro, a inovação pelas pessoas que complementa a inovação pela ciência, né?
Mas no Fórum de Inovação, que eu coordenei na GV, por falar nisso, o Teixeira foi um dos fundadores do Fórum de Inovação também. O que nós adotávamos lá, o mantra, que era as pessoas não são recursos, as pessoas são os efetivos agentes de inovação e mudança. Esse é o ponto básico. Emendando com esse mantra, quando a gente fala da transformação digital, ou de avanços tecnológicos digitais, tem que ficar claro que avanços tecnológicos não são apenas para produzir automações e substituir mão de obra. O objetivo principal ou deveria ser, potencializar as capacidades das pessoas, para elas produzirem mais, com mais produtividade, né? Explorando um pouco mais o tema das pessoas, eu acho que uma coisa fundamental, além da capacitação, as pessoas têm que ser capacitadas a fazer o seu trabalho, mas têm que ser capacitadas também a se relacionar com as outras pessoas, têm que ser capacitadas a controlar a qualidade do seu trabalho, a perceber oportunidades de inovação no seu trabalho, a resolver problemas elas próprias do seu trabalho, sempre que possível, e têm que ser capacitadas também, como a gente acabou de falar, a adquirir habilidades digitais. Isso do ponto de vista da capacitação. E o outro lado da participação das pessoas está no engajamento. As pessoas têm que estar engajadas, têm que estar motivadas pelo trabalho que elas fazem, motivadas pelo seu trabalho e motivadas pela organização. Essas duas coisas andam juntas, né? Para mim, os grandes fatores de motivação, nesse caso, são, primeiro, a humanização do trabalho. O que eu chamo de humanização de trabalho? É garantir às pessoas autonomia para realizar o seu trabalho, dar autonomia, poderes e competência para a pessoa poder fazer o seu trabalho e tomar decisões sobre o seu trabalho. Segundo, permitir a participação das pessoas nas decisões da empresa, nas decisões sobre o seu próprio emprego, sobre a sua própria carreira, né? É claro que existem formas e formas de participação, mas, de alguma maneira, essa participação é importante. O terceiro fator, que eu chamo a qualidade de vida no trabalho. Quer dizer, as condições de trabalho têm que ser favoráveis, em termos de segurança no trabalho, saúde no trabalho, um ambiente de colaboração, o sistema de comunicação totalmente aberto, aquilo que o Gustavo acabou de falar, as informações fluindo para todas as áreas e assim por diante, né? E para o que eu chamo de estímulo ao autoenvolvimento das empresas, ao autoengajamento, eu cito sempre os sistemas de ideias, que são das ferramentas mais poderosas para estimular a participação das pessoas e contribuírem para trazerem ideias e para se entusiasmarem pelo trabalho que fazem, até para se orgulhar pelo seu próprio trabalho, né? Isso, só para complementar, essa mudança no tratamento das pessoas exige mudança, inclusive, nas formas de gestão. A forma de recrutamento das pessoas tem que ser levada em conta, que nós estamos recrutando pessoas não para ficar batendo martelo sem saber o que está fazendo, mas estamos recrutando pessoas que vão ajudar a pensar nos rumos da empresa. E nós temos que pensar na forma de socializar essas pessoas na empresa, tem que estabelecer relações de que as empresas se sintam confortáveis e investir muito em educação e treinamento. Isso eu já falei. De uma forma bem resumida. Não, muito bom. Até complementando, não sei se complementando, se está diretamente nesse foco, mas a gente vê uma tendência muito forte também, por exemplo, nesse conceito novo do ESG, né? Environment, Social and Governance, né? Sustentabilidade, lado social, e a parte de governança, que pega muito, né? Para dentro da empresa. Exatamente. Diversidade, transparência. Então, assim, a gente vê que tem um movimento muito forte nesse sentido aí. Deixa eu só fazer um comentário. Nós estamos aí com
um ilustre participante, que é o próprio Teixeira, e ele fala assim: caro Marcos, obrigado pela lembrança da inovação horizontal. No dia 24 de agosto, eu lançarei, né, o pré-lançamento no Senai São Paulo do livro que escrevi com o professor Barbieri, você deve conhecer, né? Inovação horizontal a partir de todos os empregados. Então, fica aqui. Muito bom, parabéns. Quem quiser participar também. Vamos lá, Gustavo, ou o professor Vasconcelos, como queiram, né? Se pudesse me contar um pouco, né, esclarecer como o tema tem tudo a ver com inovação, estratégia e competitividade empresarial dependem cada vez mais, né, de aplicações dessas tecnologias, né, embutidas na transformação digital que o Gustavo listou. Então, como é que essas novas tecnologias também têm um efeito no tema da estratégia, da competitividade? Tá no mudo, Gustavo. Tá no O que mudo. eu vejo? As empresas podem tirar proveito da tecnologia digital para qualquer ponto, né? Ela pode pegar um item C de importância e pode fazer uma evolução, ou ela pode fazer o que a gente chama de alinhamento estratégico, né? Porque vai dar mais resultado, né, para as empresas. E é isso que a gente destaca, né? Como que a gente mapeia, como que a gente cria os valores proporcionais direcionalmente no cerne do negócio, né, na transformação do negócio. O que eu vejo? Das tecnologias, né, quase todas são benéficas, mas como eleger isso? Né? E a gente traz, né, eu tenho uma experiência em vários projetos e projetos desdobrados em fase, a gente chama de roadmap de projetos, né? Recentemente tem se falado na jornada 4.0, né, como que você cria uma estratégia de jornada 4.0, e o professor Marcos destacou um dos segredos, né, da minha experiência. Eu tive vários projetos que consegui, a maioria dos meus projetos eu consegui terminar no budget, no time, e com o resultado, alguns até maiores do que o esperado, até por questões de forma de trabalhar com a equipe colaborando, né? Mas o segredo está nas pessoas engajadas, no conhecimento embarcado, principalmente através das pessoas, e a tecnologia vem por consequência, né? Claro que a tecnologia, hoje em dia, ela está disponível para qualquer empresa, né? Algum determinado custo, mas isso não é condição de competitividade, né? Via de regra, ela está disponível para todos os concorrentes. Quem sabe alinhar isso, a estratégia, com a aplicação e a execução, a inovação efetiva, né, ele vai estar na frente, né? Então, essa é a nossa provocação: como criar um método, uma forma para você tirar esse proveito, né, e, ao mesmo tempo, criar diferenciais competitivos, vantagens competitivas dentro da estratégia da empresa, ou pelo menos alinhado com a estratégia da empresa. Bacana. O senhor quer complementar alguma coisa, professor, no que tange estratégia e a competitividade? Eu vou fazer uma nova pergunta para o Gustavo. Já que toda organização vai se transformar em 4.0, como vocês colocaram, né? E tudo vai estar interligado, você deu um outro exemplo da energia, mas dentro de uma empresa, a gente pode pressupor que a gente pode falar também de processos 4.0, não só os processos de produção, mas os processos como um todo? Sim, sim. Um tema que eu tenho me aprofundado um pouco mais, que eu acho que é uma disruptura interessante, é a cocriação, né? A estrutura de cocriação. Isso vale interno dentro da empresa, inclusive entre empresas, entre entidades, né? Onde você junta trunfos e conhecimentos, né, para criar algo mais forte, né, utilizando isso. Um modelo, né, que a gente viu, um sucesso que aconteceu no setor automotivo, em alguns casos, né, e principalmente na Embraer, né, onde a Embraer soube, né, trabalhar fluentemente com os seus fornecedores, não simplesmente mandando uma especificação, e sim trabalhando em conjunto na especificação, né? E isso está muito alinhado com o processo, né? O processo integrado, né? É uma maturidade de saber trabalhar. Isso internamente também é um dogma,
né? Ainda tem muito que se aprender, né? Tem muito ainda o modelo taylorista, cada departamento faz o seu pedaço, né? Ainda falando de Fundação Nacional da Qualidade, ainda tem empresa que a produção briga com qualidade, né? Aquele conceito, infelizmente, né? A gente aqui já trouxe muitos exemplos e vamos continuar trazendo bons exemplos, né? No Prêmio Nacional da Qualidade, mas a gente ainda vê um cenário ainda muito departamentalizado. Então, a efetiva integração está muito associada ao processo, né, ao processo integrado. E quando a gente fala do processo 4.0, né, a gente está remetendo à conectividade digital também, né, das ferramentas para facilitar esse processo, né? Então, quando você fala de uma especificação de engenharia, né, por exemplo, ela, até um certo ponto, ela é estanque. Você não pode ajustar, né? Mas eu já trabalhei em projetos onde o parâmetro de engenharia era um parâmetro que era evoluído, com o histórico, com o que a gente hoje chama de Big Data, né? Na qual você pega o histórico e você aprimora aquele set point, aquele ponto, para atingir, né, uma coisa que a gente ainda usa esse termo, que é o Golden Batch, né? Você consegue produzir com todos os cenários positivos, usando menos matéria-prima, menos energia elétrica e gerando um produto de qualidade superior, né? Então, a gente tem ferramentas para isso, e quando a gente consegue destrinchar esse processo produtivo, processo operacional e organizacional, a gente caminha para a eficiência maior. Não, legal. Teve aí uma repercussão muito grande em relação a sua fala e os seus pontos em relação a pessoas, né? Então, vários parabéns aqui. E a Aline, que colocou, acho que um ponto, né, interessante, assim, é o saber dar feedback para as pessoas, né? Então, ela considera isso super importante e ela, assim, um retorno não saudável, não feito de uma forma razoável, pode tirar a motivação, né, de um time inteiro, seja de inovação ou não. Não sei se você concorda com esse ponto dela. Não, exatamente isso. Isso faz parte da comunicação e da informação aberta, e o feedback tem que ser dado com o objetivo de ajudar a pessoa a progredir. Acho que é isso que a Lívia está querendo dizer. Nesse sentido, o feedback é saudável. O feedback que é apenas para apontar erros e deixar a pessoa se sentindo culpada, muitas vezes a culpa não é da pessoa, alguém deixou de treiná-la, alguém deixou de criar as condições adequadas, né? A pessoa tem que ser muito ouvida, além de feedback, além de dar feedback para a pessoa. A direção tem que receber o feedback das pessoas também. É de mão dupla esse canal. É mais ou menos na linha do Teixeira também, né? Qualquer pessoa é fonte de ideias, né? Fonte de contribuição. Então, não só não dar feedback, mas é não ouvir, né? São duas coisas diferentes, né? Importantes. Tá bom. Vou perguntar para o senhor, o senhor que alguns anos atrás escreveu, né, um livro, né, com a FNQ sobre inovação. Então, minha pergunta qual que é, na sua opinião, o senhor conhece o nosso modelo, qual que é a importância do modelo de excelência em gestão, né, na implantação em uma empresa, uma gestão da inovação, seja 4.0 ou assim, como um todo, né? Se eu pudesse discorrer um pouco mais a fundo, seria interessante, porque isso é um ponto importante. Olha, o modelo de gestão é essencial para o sucesso de qualquer organização. No caso particular do MEG, eu acho os fundamentos do MEG um excelente guia para a empresa entrar numa jornada de transformação digital. Aliás, quando entra numa jornada de transformação digital, ela entra numa jornada de transformação global, que ela vai transformar a tecnologia, mas vai transformar a cultura, vai transformar os métodos de trabalho, estrutura hierárquica, vai sair outra empresa lá no fim do processo, né? Mas se a gente for pensar o processo de implantação ou de introdução da gestão da inovação 4.0, ou da entrada na jornada da 4.0, eu chamo de jornada o caminho que a empresa percorre para ir se capacitando para as novas tecnologias, né?
Eu considero a indústria 4.0, a empresa, a organização 4.0, aquela que já está nesse processo. Não necessariamente está no último estágio de maturidade. Mas a empresa que está nesse processo, ela começa tendo que a liderança tem que definir os propósitos, os objetivos dessa transformação, a preparação das pessoas, capacitação, a empresa tem que providenciar condições de todo tipo para a empresa em frente a essa mudança, seja de conhecimento tecnológico, seja de mudanças estruturais, etc. Quando nós estamos falando de tudo isso, nós estamos falando do fundamento de liderança transformadora e de adaptabilidade, para dar uma relação. Quando a empresa embarca no processo, ela tem, para que a coisa possa funcionar, tem que ser integradas as informações de todas as áreas participantes, de todas as partes interessadas, inclusive parceiros e áreas da empresa. Tem que haver um compromisso com as partes interessadas e que todas elas vão ser beneficiadas por esse processo. Nós estamos falando aí do pensamento integrado e estamos falando do compromisso com as partes interessadas, né? Depois, o que for implantado, o processo de inovação ele vai ter que ser fundamentado nas tecnologias digitais, todo o que vai ser feito daqui para diante, e principalmente vai ter que permitir o monitoramento dos impactos sociais e ambientais das ações da empresa. Nós estamos falando aí dos objetivos de orientação por processo e de desenvolvimento sustentável. E, por último, a empresa vai aprender com esse processo todo ao longo do caminho, com os resultados alcançados, vai aprender a corrigir ou, eventualmente, corrigir os erros, explorar os acertos e voltar ao ponto de definir novos objetivos, aquilo que eu chamei de espiral da inovação, e aí nós estamos falando do fundamento de aprendizado organizacional e inovação, e estamos falando dos resultados, do monitoramento dos resultados. Eu acho que os fundamentos do MEG, eles são imutáveis, são perenes. O que muda, até as tecnologias evoluem. Mas o MEG não está atrelado a uma tecnologia particular. Ele evolui junto com as tecnologias. Bacana. Eu vou pensar uma pergunta, Gustavo, do Edson, eu acho que tem tudo a ver contigo. Ele diz o seguinte: a transformação digital está baseada no tripé tecnologia, processos e principalmente mindset. Aí ele pede ajuda para você neste sentido, por onde começar? Tecnologia, né, processos e mindset. Te peguei, hein? Não, eu vou juntar com a anterior, inclusive. A pergunta anterior também é muito inteligente, mas o como começar não é tão direto, né? Não existe uma fórmula, pelo menos na minha visão, não existe uma fórmula mágica, né? Eu tenho algumas estratégias que eu utilizo no roadmap de projetos, né, que responde à pergunta anterior, né, que é como conseguir dinheiro para transformação, para investir na tecnologia, né? E ao mesmo tempo esse é o ponto, né? O tripé tecnologia, processo, né? Evolução de processo ou mudança do modelo de negócio, né? E a gente não chama de mindset, a gente chama de pessoas mesmo, né? As pessoas que vão de qualificação e vão de ação, né? Uma coisa é as pessoas terem as qualificações, outra coisa é elas arregaçarem a manga e botar aquele conhecimento. Normalmente, num projeto de transformação digital bem sucedido, se trabalha em equipes, né? Onde a equipe trabalha em cocriação, conjugando e complementando conhecimentos e skills. Isso remete a um outro ponto, que é a parte tecnológica, né? Você tem que ter skills completos das tecnologias que você está utilizando, mesmo que você contrate pontualmente, mas a equipe precisa ter um domínio daquelas tecnologias para ser bem sucedido e principalmente para perenizar a transformação,
não simplesmente fazer no momento e depois ela se perder. Mas tentando responder como começar, né, eu peguei gancho na pergunta anterior, né, como você mostra que aquilo dá dinheiro para a empresa. Uhum. Então, se você escolhe um projeto muito secundário, muito com impacto econômico pequeno, ele pode ser até mais fácil de implantar, porque ele não está mexendo no ponto nevrálgico da empresa. Mas se você pegar um projeto que pode gerar muito dinheiro para a empresa, né, você vai conseguir ter a atenção do diretor financeiro, do diretor de recursos humanos. Todo mundo vai falar, nossa, esse projeto deu dinheiro. Eu tenho um caso pessoal, né? Eu lembro a empresa que eu implantei, a gente fez um roadmap de 5 fases, né? Eu acho que já tinha implantado pelo menos 2 fases no momento, e a gente tinha gasto, realmente, eu acho que eram R$300 mil, alguma coisa assim, né? E a própria empresa estava, e era uma empresa pequena, tá? Era uma empresa relativamente pequena. E a gente fez um conceito muito bem desenhado de indústria 4.0, com integrações multiplataforma, banco de dados estruturados industriais, tinha um projeto relativamente bem feito. E mesmo com pouco recurso. E a empresa estava implantando um RP, né, que tinha gasto, acho que na faixa de 2-3 milhões, né, de reais. Né? E eu lembro um comentário de um colega falando, olha, mostra, o pessoal acabou de ver aqui a implantação do nosso RP, né, tá impressionado, mostra para ele o seu sisteminha. Né? Aí eu esperei 6 meses sair o resultado, né, o payback que deu, né, a implantação do RP e a implantação do sisteminha. Né? O sisteminha economizou 17% de energia elétrica, que na época na ordem era de $1 milhão por ano. Né? Isso foi um retorno, ele se pagou em menos de 4 meses, o projeto. Né? E o projeto de sistema de gestão demorou pelo menos 4-5 anos para ter um payback. Né? Então, realmente, a gente precisa escolher isso. Claro, a empresa continuou com o projeto evoluiu muito, né? Porque recebeu força econômica, né? Força de que mostra que a organização tira dinheiro desse projeto. E eu acredito, né, uma palavra que eu uso de vez em quando, né, num projeto de transformação digital bem desenhado, bem projetado na indústria 4.0, ainda mais com os custos ainda mais baixos de tecnologia, né, são projetos que eu digo que cada enxadada é 3 minhocas. Né? Tem muito projeto para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. A gente precisa orientar a nossa transformação, a nossa inovação para gerar esses projetos. Com mais autonomia, com menos autonomia, com aporte, com engrenamento, mas do jeito que for, tem muitos projetos viáveis. Muitos. Bacana. Tem antes de passar para o professor Vasconcelos para fazer uma finalização, tem uma pergunta interessante aqui, eu posso responder até, o Anderclay diz assim, onde podemos encontrar mais conteúdo sobre inovação e transformação digital? Posso dizer que em breve aqui na FNQ, com o curso de vocês dois? Pode falar. Então, nós estamos aí, acho que daqui umas 3-4 semanas, vamos estar lançando um curso, né, com o professor Vasconcelos e o Gustavo, exatamente sobre a temática, né, nossa de inovação 4.0 e transformação digital. Então, só 2 comentários, eu vou passar depois para vocês, mas uma pessoa que falou muito, você falou da viabilidade de projetos, mas ela diz aqui, tem vários projetos que são intangíveis, né, e também importantes e mais difícil de mostrar, né, o ganho. Então, ela comentou sobre isso, então, depois eu passo para você, Gustavo, depois, não sei se você quer falar agora ou depois, responder para ela, porque isso vale eu acho que uma resposta um pouco mais, né, mais longa e detalhada, porque acho que é uma pergunta interessante. A outra foi mais se as pequenas empresas também podem ou devem fazer uso de tecnologias digitais e como, né, atraí-las para isso. Então, com certeza a resposta é sim. Eu vou pedir também depois para você, se você puder responder, né, para eles, para a gente não se delongar aqui mais. Professor Vasconcelos, eu gostaria de tecer alguns comentários finais. Bom, primeiro, foi uma satisfação muito grande estar participando, ainda ver as reações das pessoas. Eu gostaria de enfatizar uma coisa só, de tudo que a gente falou, a importância da liderança. A liderança que toma a decisão de embarcar nessa jornada, a liderança que vai capacitar e engajar as pessoas.
a liderança que vai mobilizar os recursos, seja de conhecimento, seja financeiro, seja de estabelecer parcerias que são fundamentais, e a liderança que vai ter que comandar o processo de transformação. Não, isso não dá para delegar, né? Então, acho que a questão das pessoas é importantíssima e a outra questão importante é a da liderança. E muitíssimo obrigado pela oportunidade de novo. Foi uma grande satisfação. Nós que agradecemos. Gustavo, você quer dizer algumas palavras finais? Sim, agradeço muito, né, a oportunidade aqui, e o que a gente defende bastante é que as nossas empresas, né, apliquem a tecnologia, se tornem competitivas e consigam trazer empregos de qualidade para a nossa comunidade, né? Eu acho que isso está bem alinhado, e a resposta, por exemplo, para as pequenas empresas é que sim, né? Depende, claro, tem dificuldades, como qualquer empresa tem as suas dificuldades, mas um projeto bem projetado, bem viabilizado e com muita união e alinhamento estratégico, né, ele vai ser bem sucedido, né? Eu acho que ele pode ter contrapontos, contrapés, mas ele vai ser bem sucedido se tiver todo esse alinhamento, né? Eu acho que é arregaçar a manga, né? E, pessoal, vamos em frente, muito por fazer. Muito bom. Doutor Vasconcelos, muito obrigado, Gustavo. Eu queria só comentar que nós vamos, então, nas próximas semanas, sempre duas semanas, continuar com o nosso ciclo de webinars. O próximo evento vai se chamar Inovação na Gestão Municipal, né? A excelência nas cidades apesar da pandemia. Quem vai nos prestigiar é a Débora Rocha, ela foi da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos do governo, e ela que desenvolveu o guia do prefeito e várias ações junto com as prefeituras. Então, vai ser uma aula de inovação na gestão municipal. A próxima, como eu já comentei, né, o tema ESG está em voga, vai ser sobre ESG, a gente vai chamar de Agenda ESG, inovação em sustentabilidade, porque é um outro conceito, né, sustentabilidade com outro foco, ele vai ser usado cada vez mais para avaliação de acionistas, investidores, então é um tema super importante. Quem vai ministrar uma profissional expert no tema há muitos anos, a Cibele Ferreira, e já podemos comentar que também vamos fazer um webinar sobre compliance, né? Muito mais que um aspecto legal. Quem vai nos prestigiar é o Wagner Giovannini, também um colega meu na Siemens de muitos anos, eu trabalhei 30 anos, ele também atuou vários anos na Siemens, e o Silvio Meira, que todo mundo conhece, né, que fundou o Digital. Estamos ainda discutindo qual vai ser o tema, porque ele tem tantos temas que ele é expert, né, professor, que nós estamos fechando aí qual que ele vai querer compartilhar conosco. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, pelos vários parabéns finais aos dois palestrantes. Fico super contente desse feedback. Como eu falo, feedback é importante, então você já pode ir com feedback, né, feedback positivo e ficarem motivados para os próximos, né? E eu ficaria muito, muito contente dentro do conceito do PDCL, se vocês pudessem mandar, né, sugestões, críticas, né, para mim, para a Patrícia, para que a gente pudesse implementar para os próximos webinars. Todas as perguntas que foram feitas e não respondidas, a gente vai encaminhar os dois e nos comprometemos a enviar para vocês de volta. E, como foi comentado, esse bate-papo foi filmado, né? Então, nós vamos estar disponibilizando o máximo em 2 semanas para quem quiser ver de novo, ou quiser passar para alguém, ou quem perdeu, está disponível. Bom, queria agradecer novamente a toda a equipe interna, Patrícia, Camila, Fernando, e aos dois palestrantes, né, a Camila também, o Dr. Vasconcelos, Gustavo Lima, muito, muito obrigado pela participação, né, desenhado conosco esse evento aqui, e boa tarde a todo mundo que participou aqui. Até logo, até mais.